Paz seja convosco. Amém. Quero saudar você que se dispôs a estar na casa do Senhor nesta manhã, aprendendo um pouco mais dos seus ensinamentos. Estamos nesta terra com o objetivo de buscar ao Senhor. Nós temos que conhecê-lo mais e mais para que possamos ser encontrados agradáveis a Ele no dia do juízo. Não há como você conhecer a Deus sem buscar, sem estudar, sem ler. Não há como, não há nenhuma mágica, não há nenhuma forma de você conseguir isso, a não ser através do estudo e da meditação. Pode descer ela lá, viu, Benê? Não, mas vai ter brincadeira lá. Eu acho que de repente ela fica. Experimenta. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3. Estamos finalizando Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler do verso 23 ao 29. Gálatas capítulo 3, versos 23 a 29. Assim diz a palavra de Deus: Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados ou presos, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, mas todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desta maneira não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esta leitura de Gálatas capítulo 3. Sabemos que o Senhor tem muito a nos instruir. Pedimos que o Senhor possa, Pai, nos instruir nesta manhã, nos dar o ensinamento, o conhecimento, que nós possamos aprender mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Semana passada estávamos meditando nesse texto e falamos que toda e qualquer pessoa ou está presa pela lei ou já foi liberta. Não tem como. Se você é uma pessoa que vive debaixo do domínio da lei, você não é liberto. Se você é liberto, você não está debaixo do domínio da lei. Falamos que o propósito divino para a nossa peregrinação espiritual é passarmos pela lei. A lei, ela serve para identificar, para que nós possamos identificar a pecaminosidade do nosso coração e então olharmos para a necessidade da libertação através de Cristo. Falamos também na semana passada que nós estávamos na servidão, que era comparado primeiro a uma prisão e também a um tutor que disciplina cruel e severamente. Meditamos sobre a prisão, falando que era uma situação do tipo: eu não posso nem ir nem voltar, eu só funciono, eu só vivo dentro dessa condição. E a função do tutor era aquela que nós explicamos na semana passada, que era a função daquele homem que era cruel, que não tinha a função de ensinar, mas apenas de disciplinar. Também na semana passada, nós falamos que a lei expressa a vontade de Deus para o seu povo, dizendo o que fazer e não fazer, e nos adverte das penalidades da obediência. A função da lei é essa: ela mostra o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, e se você romper ou você transgredir algum ensinamento, quais são as disciplinas que você vai passar. Por natureza e prática, nós estamos debaixo de maldição sem Cristo.
até que você aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aceitar não é só dizer sim, aceitar é começar toda uma mudança, toda uma transformação da sua vida. Você está debaixo da lei, debaixo de um domínio. E a nossa função até a nossa morte, ou até a vinda de Cristo, é nos libertar dessas prisões, desses jugos. E não é algo que acontece, eu aceitei Cristo, então eu não tenho mais nenhuma prisão. Você vai se libertando conforme você vai conhecendo, você muda o seu comportamento, e aí você vai se libertando dessa condição. Nada do que nós podemos fazer pode nos livrar da sua tirania. Todo esforço que você possa querer fazer, eu vou para o monte, eu vou orar 1000 horas por dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nada, nenhuma obra sua, tudo é pela graça. Como um carcereiro, ela nos lançou na prisão a lei, ela nos repreende e nos castiga das nossas más ações. Graças a Deus, porém, que nunca pretendeu Deus que esta opressão fosse permanente. Se Deus permanecesse, pensasse ou decidisse que nós fôssemos ficar debaixo do domínio dessa lei para sempre, a gente não tinha como se libertar. O mais santo dos homens, o mais puro, o mais limpo, não tem condição de se libertar por contas. Graças a Deus que Ele nos deu a graça, a fim de tornar a promessa mais desejável. Quando Ele derrama no nosso coração a graça, você começa a olhar para a lei de uma forma diferente. Não é mais alguma coisa que te açoita, que te machuca, mas algo que te corrige, te faz melhor. As lutas e dificuldades têm esta função, nos fazer melhores. Nós andamos, caminhamos um pouco, e aí você tropeça, você cai, e aí você fala assim, não vou conseguir mais. Aí o Senhor Ele derrama mais graça e você continua levantando e continua caminhando. Ele deu a lei na sua graça a fim de tornar a promessa mais desejável. Assim, as duas descrições da nossa escravidão, o apóstolo Paulo aqui apresenta a referência em Gálatas 3, 23 e 24. Vamos ler novamente. Gálatas 3, 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei, ele é aquele caminho que vai nos direcionando. Você tem limites do lado direito, você tem limites do lado esquerdo, e a graça do Senhor permite que a gente continue caminhando. São duas formas de dizer a mesma coisa. Fé e Cristo andam juntos. Para ter fé, você tem que ter Cristo. Para que você ter Cristo, você tem que ter fé. Os dois versículos nos dizem que a obra opressora da lei foi temporária e tinha intenção especial não de ferir, mas de abençoar. Quem? Os filhos. A condição da bênção, da graça de Deus, ela é apenas para os filhos. Apenas os filhos que têm o Senhor no seu coração, apenas os filhos que têm a fé no seu coração, eles recebem esta graça. Toda e qualquer prisão, ela continua sobre a vida das pessoas que não têm fé e não têm Jesus Cristo. Apenas Cristo pode nos libertar da prisão em que a maldição da lei nos colocou, pois Ele foi feito maldito em nosso lugar. Havia uma punição a ser paga sobre a minha vida e sobre a sua vida. Alguém tem que pagar essa conta. Quem decide pagar é Jesus Cristo. Então, na palavra de Deus fala que Ele se fez maldito. Ele morre na cruz para se tornar maldito por nós. Então, quando Deus olha para você, Ele não vê culpa, porque o pecado já foi pago em Cristo. Não é porque você é bonito, não é porque você é cheiroso, não é porque você é ovelhinha de Jesus, mas é por causa de Cristo. Sem o sangue de Cristo, nós exalamos um odor de podridão, de pecado, e que Deus não aceita. Apenas Cristo pôde nos libertar da disciplina da lei, porque Ele nos fez filhos. Você era criatura, agora você é um filho. As pessoas que não têm Cristo são criaturas. As pessoas que têm Cristo são
filhos. Você é filho. Não é porque você está dizendo que é porque Ele morreu por você. Não parte de nós, parte dele. Nós sim, em algum momento da nossa trajetória, nós dizemos: sim, Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador. Mas antes de nós declararmos isso, já houve todo o pagamento da dívida para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor e assim declarar isso. Apenas Cristo pode nos libertar da disciplina da lei, porque Ele nos fez filhos que obedecem por amor ao seu Pai. Pela lei a gente obedecia por obrigação. Através da graça nós obedecemos por amor. Não somos mais crianças mal criadas que precisamos de tutores. Quem nos corrige é Deus, não é a lei. Quem nos corrige é Deus. Gálatas 3:25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A frase se inicia com mas, enfatiza que o que somos é totalmente diferente do que éramos. Você não é a mesma pessoa que você era antes de ter Cristo. A figura de Cristo gera em nós mudança, gera em nós transformação. Muitas vezes nós nos olhamos no espelho e falamos: eu sou a mesma pessoa. É interessante que, em especial criança pequena, quando vejo a Manu, vejo a Júlia, você olha e você fala assim: nossa, como ela está diferente. E às vezes os pais falam assim: não vejo não, está a mesma coisa. Mas se você deixa de ver a criança por um tempo, o que acontece é que você começa a ver mudanças de comportamento, de feição, jeito. O pai e a mãe que estão no dia a dia não conseguem ver. Então muitas vezes você se olha no espelho e fala assim: eu não mudei nada. Mas você mudou sim. E a ótica não é a sua ótica, é a ótica dos que te rodeiam e a ótica do Senhor. A frase se inicia com mas, enfatizando que o que somos é totalmente diferente do que éramos. Não estamos mais debaixo da lei, no sentido de estarmos condenados e prisioneiros dela. A lei existe, ela não deixou de existir, tanto que eles estão lá embaixo, estudando os 10 mandamentos. Nenhum dos 10 mandamentos deixou de ter valia. Os mandamentos, eles valem. Nós temos que olhar para Deus, não fazer outros deuses. Nós não devemos cobiçar as coisas do próximo. Não devemos adulterar, roubar. Não devemos prestar falso testemunho. Toda a lei, ela continua valendo. Jesus Cristo, quando ele é questionado em relação a isso, ele fala: não, eu estou aqui para cumprir a lei e não para deixar de cumprir. Só que eu cumpro ela por amor, eu não cumpro ela por obrigação. É claro que no início da nossa caminhada cristã, muitas das coisas que nós ouvimos, nós acabamos colocando em prática na marra, porque nós sabemos que está errado, mesmo que nos doa, mesmo que nos incomode, nós colocamos. Um exemplo: dízimo. Logo que eu me converti e eu entendi o princípio do dízimo, para mim não é mais um peso. Mas no início, você fica com aquela dificuldade. Se você fala isso para as pessoas do mundo, a pessoa vai falar assim: você vai tirar 10% do seu salário, que já é pouco. Eu vou, não é meu? E aquilo é tranquilo para a gente. É tranquilo para mim. Por quê? Aquilo não deixa de ser um peso, porque eu passo a entender. O Senhor, Ele me constrange. O Senhor, Ele traz essa paz no meu coração. Agora estamos unidos em Cristo, unidos a Ele pela fé, e fomos por isso aceitos por Deus, por amor a Cristo, apesar da sua transgressão. Falava essa semana com algumas pessoas: o nosso testemunho cristão é apresentar às pessoas a pecaminosidade do seu ser e falar da esperança em Cristo. Quanto mais a pessoa é abastada, quanto mais a pessoa tem recursos, quanto mais a pessoa está bem de vida, mais difícil é você mostrar para ela que ela é uma pessoa pecadora. Porque ela vai analisar a sua vida terrena com a vida terrena dela. Ela fala assim: eu estou muito melhor do que você. Por que eu vou querer servir esse Deus seu, se eu estou melhor do que você? Mas a pessoa, ela não consegue enxergar que tem algo muito mais precioso do que o material. Hoje você pode não ter a carne na mesa, mas você tem a salvação em Cristo e a paz. Tem sido tempos difíceis dentro da nossa casa, da minha casa, em especial pela ida da titia lá à casa de repouso.
que está super bem, está se divertindo. É uma outra pessoa, se você ligar para ela no telefone, ela vai falar com você de uma maneira diferente, uma voz, eu pensei que fosse enfermeira falando, uma voz diferente. Pessoas, aquele convívio de cama, banheiro, banheiro, cama, cama, banheiro, banheiro, cama, não existe mais. Interação com pessoas, mas em contrapartida nós temos a dificuldade financeira, porque ficou tudo muito caro, e aí a preocupação vem, a tensão vem. Você só pode se apoiar no Senhor, e no Senhor eu tenho buscado a paz, eu tenho buscado a confiança, buscado a certeza de que Ele é o nosso provedor. Os 4 últimos versículos de Gálatas, capítulo 3, estão plenos, cheios de Jesus Cristo. Leia comigo, de 26 a 29. Pois todos vós, apóstolo Paulo falando com a igreja da Galácia, não está falando com qualquer um. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que têm a fé em Cristo Jesus são filhos. Verso 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Verso 28, desta maneira, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, não há diferença. Não há diferença de você ser rico, você ser pobre, você ter a pele escura, claro, olho azul, olho castanho, cabelo comprido, cabelo curto, se você é preso, se você não é preso, se você é grego, escravo, não importa se é homem ou mulher, não faz diferença nenhuma. O que importa é o sacrifício de Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Deus não é mais o nosso juiz, que através da lei nos condenou e nos aprisionou. Agora Ele é o nosso Pai. Nem é mais o nosso tutor, que através da lei nos restringe e castiga. Já não o tememos pensando no castigo que merecemos. Nós o amamos com uma devoção filial profunda. Ele não é um Deus que executa o juízo sobre a nossa vida. E você olha no Antigo Testamento, aquele peso em que as pessoas elas eram punidas de uma maneira violenta. Não há mais isso, porque o preço já foi pago por Cristo na cruz. Não somos prisioneiros à espera da execução final da nossa sentença, nem filhos menores sob a disciplina de um tutor, mas filhos de Deus e herdeiros do seu glorioso reino, desfrutando o status e os privilégios de filhos adultos. Você tem valor. O Senhor, Ele morreu por você, mas você não tem valor inerentemente a você porque você é bonito, porque você faz. Não, é porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. É aquele conceito que a gente já falou. Você pode gerar um filho, mas você pode escolher um filho e adotar. A manifestação da escolha é uma manifestação muitas vezes superior à geração. É lógico que você desenvolve um amor depois, mas você escolher alguém para trazer para sua casa, alguém que estava abandonado, é uma manifestação de amor, que foi exatamente o que Deus fez conosco. Ele olha você no meio de um povo, Ele olha no meio de você, no meio de um monte de iníquos, e você não está eu quero que você imagine um monte de gente de camisa preta e você de camisa branca no meio. Não é isso. Você também estava com a camisa preta, e Ele vai lá e fala: eu quero você. E Ele te pega pela mão e te tira do meio e fala: eu quero cuidar de você, eu quero amar você, eu vou tratar de você. Mas por quê? Não tem motivo. Ele faz porque Ele quer, porque assim Ele deseja e assim Ele determina. Essa filiação de Deus é em Cristo, não é em você. E o grande diferencial de uma pregação bíblica para uma não bíblica é que você é colocado como uma referência, que Deus Ele te ama pelo que você é. As pessoas têm falado isso. Deus Ele te ama pelo que você é, pelo que você faz. E Deus não faz isso. Ele não é atrelado a você. Ele é atrelado ao sacrifício de Cristo. E as pessoas elas estão enganadas nas igrejas, pensando que são aceitas pelo que elas são, e elas não são aceitas dessa maneira. Então eu vou fazer, eu vou agir desta maneira, e aí Deus Ele vai me aceitar. Não funciona dessa maneira.
Se ele não tivesse estendido a mão, você ia continuar fazendo as suas atividades, você ia continuar achando que você era melhor do que a maioria, e você ia padecer no inferno. Eu lembro do livro de Ezequiel, tem uma hora lá com o Ezequiel falando do juízo que viria. Aí ele compara Israel com uma criança que foi abortada, que nem cortou o cordão umbilical, que estava cheio de sangue, cheio de cinzas. E aí Deus estava andando entre os povos, no meio dos povos, e falou: eu quero aquela criança, eu vou limpar, vou cuidar, vou tratar, e é ela que vai se chamar pelo meu nome. Então, ele fala porque o povo de Israel: não, nós somos grandes, somos a maior nação daqui, dessa redondeza somos nós. Ele: não, você não é assim, você ficou assim, Deus te lavou, te cortou seu cordão umbilical, te lavou, te alimentou, você cresceu, ele te adornou, colocou roupas, por isso que você é desse jeito. Na década de 80, quando nós olhávamos para a economia mundial, nós víamos duas grandes potências: Estados Unidos e União Soviética. E passou-se por um período chamado Guerra Fria, em que o grande medo era que alguém apertasse um botão de um lado, e muitos filmes foram feitos disso, os Estados Unidos apertasse o botão de um lado, mandando os mísseis intercontinentais para cima da Rússia. Se a Rússia apertasse lá, ia para os Estados Unidos e todo mundo iria acabar. A quantidade de bombas nucleares ia acabar com a humanidade neste planeta. Na época de Israel, no auge de Israel, Israel era um país como esse. Ele dominava, as pessoas morriam de medo deles. Não havia dentro daquele lugar onde eles moravam alguém mais poderoso do que eles. Para que você possa entender que o povo de Israel, ele tinha aquela soberba no coração de achar que era bom por eles mesmos, que é o exemplo que o Felipe falou de Ezequiel. Deus falou assim: não, pelo contrário, não é desta maneira. O que acontece você era um filho abortado. E aí você tem que imaginar o aborto, aquelas cenas horríveis em que o menino é abortado, é jogado numa lixeira, é jogado num canto, numa caixa de papelão, deixa como se fosse um cachorro que acabou de nascer. E Deus fala assim: eu fui lá e peguei você. Eu não peguei o que estava com o cabelinho penteado, não estava bonitinho, não. Eu peguei você e te cuidei. E na continuidade dessa história que o Felipe está falando, aparece a figura de Israel sendo adulto e achando que ele é todo poderoso. E Deus fala: você não é, e mesmo assim eu continuo te amando. Toda vez que eu e você nos ensoberbecemos no nosso conhecimento, e nós fazemos isso, Deus olha para mim e para você e fala assim: eu continuo te amando. O amor dele não aumenta, o amor dele não diminui, não há variação, ele é o mesmo. Esta filiação de Deus é em Cristo, não é de nós mesmos. A doutrina de Deus como um Pai universal não foi ensinada por Cristo nem pelos apóstolos. Deus é o Pai de todos. Todos são filhos. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Jesus Cristo não morreu por todas as pessoas. Por mais que o seu senso de justiça ache que tem que ser, não é isso que as Escrituras ensinam. Mas eu quero pensar assim, tudo bem. Estava conversando com uma pessoa na semana passada, acho. E a pessoa estava passando por alguns conflitos. E ela não quer ouvir o que eu tenho para dizer de Deus para ela. Ela quer que eu fale o que ela quer ouvir. E aí a pessoa me ligou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Era segunda-feira, dia de aconselhamento, a tarde inteira fazendo isso. E eu retornei no começo da noite. A pessoa me retornou com uma voz embargada de sono. Começou a falar. E eu falei assim: não é isso. Não, mas eu sei. Tal. Não, falei: não, querida, isso não está na escritura. Eu estou com sono, depois se fala, blá, blá, me desligou. Não posso fazer nada. Eu não estou aqui para te enganar. Quando a gente foi começar o culto, as pessoas estavam lá embaixo, o irmão Cláudio olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor vai começar o culto sem ter igreja cheia? Eu falei: vou, eu não estou aqui para honrar homem, eu estou aqui para honrar primeiramente a Deus, em segundo lugar as pessoas que assim chegam no horário. Nossa função é proclamar a palavra. Se as pessoas elas querem ouvir ou não, Cristo,
ele conseguiu, dentro dos 3 anos de pregação dele, trazer 12 pessoas para ele, mais próximas. Uma se perdeu, mais 70, e só. Quem sou eu para achar que eu tenho direito a só começar alguma coisa quando a igreja estiver cheia? As palavras que nós temos a declarar é: ou você está debaixo do domínio da lei, ou você está sob a liberdade de Cristo. E as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir que elas são boas e que elas conquistaram o seu espaço ao sol. Deus é realmente o Criador universal, isso é verdade, mas Ele não é Pai. Ele dá existência a todas as coisas, Ele é o Rei universal, governando e mantendo tudo o que fez, tudo o que acontece, continua funcionando porque Ele cuida. Os planetas não batem um no outro porque Ele cuida. Se você for parar para olhar para esse universo e imaginar que se der uma movimentaçãozinha, é um planeta batendo no outro, uma destruição total. Se o Sol ele se aproximar 1/1000 da Terra, todo mundo morre queimado aqui nesse lugar. É uma precisão que nem aqueles relógios antigos suíços têm, em que tudo funciona de uma maneira perfeita. Deus, Ele é esse Deus, mas Ele não é o Pai de todo mundo, porque Ele assim o determinou. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles a quem Ele adota em sua família através de Cristo. Por que? Não sei. Essa é uma pergunta que eu carrego comigo, talvez você carregue com você, e que não tem resposta. Por quê? Por quê? A Edilene conta a história da cunhada dela, que numa época semelhante, ela, numa crise, ela pegou um revólver. Ela era um profissional da aeronáutica, pegou um revólver e colocou no negócio assim, clique, e nada. E Deus falou no ouvido dela assim: você é minha filha, né? Eu te amo. E ela começou a chorar, e ali ela se converteu. Em outro lugar, a cunhada dela pegou um revólver. Brrr. Por quê? Não sei. Eu mereço? Não. Qual a diferença? Não sei. Olha, eu fui orar por uma pessoa, sabe o que Deus fez comigo? Esvaziou minha mente. Eu fiquei apavorada, não sabia de nada. Sabe quando você está vazio? Aí, ela já foi dizer uma palavra de mim. Eu falei, mas o que é isso, meu Deus do céu? Falei, então, Suzy, o que fez? E daquele dia pra frente, eu fiquei muito desconfiada. Eu falei, Deus querendo, Ele faz eu ficar aqui numa estátua sem nenhuma vida, sem nenhuma pessoa que não tem nada na cabeça para dizer, nada para falar. Como é que ela fica? As escrituras, elas são para os loucos. As escrituras são para os loucos. Tem uma passagem em especial que está lá em Mateus, que fala que os discípulos questionam a Jesus Cristo e falam: por quê que você fala em parábolas? Por que você fala com exemplos? Por que não fala claramente? E ele responde: porque se eu falar claramente, eles vão ouvir e vão se converter. Que coisa mais doida! Eu acho que Deus não tem nada sobre aquela pessoa, nada. Que seja, a gente não sabe dizer. O profeta Ezequiel, ele era um profeta que ele só falava o que Deus mandava. Quando ele queria abrir a boca para falar alguma coisa do coração dele, Deus colava a boca dele. Que coisa mais doida! Eu vou orar. Deus fala: não é mais hora de orar. São totalmente fora dos princípios que a gente tem desse Deus de amor, mas é assim que Ele age. O Pai é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles a quem Ele adota em sua família através de Cristo. Ponto. Não são todos. Há pessoas no mundo que vão passar a vida inteira aqui na terra e vão para o inferno, e você não pode fazer nada por isso. Nada. Mas nós temos que falar: pastor, mas você não sabe quem é. Você não sabe quem é, a sua obrigação é fazer o quê? Falar. Se quisermos ser filhos de Deus, então temos de estar mediante a fé em Cristo Jesus. Para você ser filho, você tem que você tem que ter fé em Cristo. Isso não é algo que você herda, que você compra na quitanda da esquina, mas é algo que o próprio Deus te dá. Esta
fé? Por que continuar caminhando? Por que continuar acreditando? Muitos e muitos filmes são feitos dentro dessa perspectiva, em que as pessoas olham para Deus e falam para Deus: Deus, se você é esse Deus, eu não te quero. Tudo bem. Deus, ele não se molda a você, ao que você quer. É por meio da fé que estamos em Cristo, e estando em Cristo que somos filhos de Deus. Nosso batismo exemplifica visivelmente essa união com Cristo. Nosso batismo é nada mais, nada menos do que a expressão do que está aqui dentro do coração. Se você é uma pessoa que se batizou por batizar, não expressa absolutamente nada. Você pode ter uma carteirinha da igreja, um diploma de batismo, só isso, mais nada. A fé garante a união. O batismo é a representação externa e visível. Verso 28, em Cristo somos todos um. Em Cristo não apenas pertencemos a Deus como filhos, mas também uns aos outros como irmãos e irmãs. Além de você ser filho, você passa a ter uma família cristã. Uma família que muitas vezes ela é mais próxima que a nossa família carnal. E pertencemos-nos uns aos outros de tal maneira que já não damos mais importância às coisas que normalmente nos diferenciam. Raça, categoria, sexo, não há mais diferença nenhuma. Você olha para a pessoa e você fala: você é meu irmão. A pessoa, ela passa a ser seu irmão. Mas a pele dela é diferente, o olho é puxado. Como que pode ser meu irmão? É em Cristo, nós somos todos irmãos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Faça. E se você olha uma pessoa que não é nada, que você nem sabe se ela é da igreja ou se deixa de ser, e você se sente unida com ela, parece que ela te pertence, você pertence a ela. Você nunca nem viu essa pessoa, mas tem aquele chamariz, o que você faz? Querida, pode ser algo emocional, alguma coisa que você seja atraído no sentido de que alguma característica da pessoa, como também pode ser o Espírito Santo. São duas possibilidades. É como quando a pessoa: eu tive um sonho, pastor. Quem gosta de ter sonho é o André. Pastor, eu tenho um sonho, e assim começa a contar aquilo. Eu falei: duas coisas, ou é Deus ou é feijoada. A pessoa enche a pança antes de dormir, vê aquele filme de violência, aquele filme de negócio, fala assim: eu tive um sonho de destruição. Mas é lógico. Mas claro que pode ser também o Espírito Santo. São duas possibilidades. Não sei te dizer, cada caso é um caso. Importa dos reis é a gente tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Amar as pessoas como nós gostaríamos de sermos amados. Nós beneficiarmos as pessoas como nós gostaríamos de ser beneficiados. Entendeu? E não é um pensamento espírita, porque o espírita tem esse pensamento, mas a gente faz isso sem o objetivo de ganhar nada em troca. É diferente. E isso não nasce de você. Isso não nasce de mim, não nasce de você. Sinceramente, eu não estou aqui, às vezes as pessoas se escandalizam quando eu falo isso. Eu não estou aqui perante vocês em Brasília porque eu quero, e sim porque Deus quer. Ele coloca em mim amor, Ele coloca em mim o desejo, a vontade, e aí a minha vontade, ela é rendida, porque a minha vontade é como a sua vontade, como a vontade de qualquer um. É o que? Ter uma vida regalada, é poder fazer um monte de coisa, ter um carro zero, ter uma casa boa, ter dinheiro, fazer o quê? Brincava essa semana que há um ano atrás, mais ou menos, o meu cunhado, ele me chamou para trabalhar com ele. E aí ele falou: Paulo, vem para cá trabalhar comigo. Eu tenho formação em administração de empresas, eu sei fazer isso. Ele falou assim: olha, eu te pago um salário de 10 mil reais. Em São Paulo, esses 10 mil reais, aqui é 20. É diferente. Aí no final do ano, vocês sabem, eu não pude viajar. E a Rosângela foi, né? E estava conversando com ele e tal. Falou assim, ele olhou para ela e falou assim: Rosângela, eu não sei por que vocês passam tanto aperto. Vocês podiam estar aqui, Paulo trabalhando comigo.
Entendeu? Fala para ele que agora não é mais 10, é 15. Não faz nem cócega em mim, mesmo passando por aperto financeiro como nós estamos passando, não é opção. Não é opção, porque o Senhor, Ele coloca no coração a graça dEle, e eu não consigo me ver sem, aos domingos, eu poder estar aqui vendo o seu rosto. Eu não consigo tirar isso, não consigo pensar numa situação como essa. A menos que Deus, por algum motivo, decida fechar a igreja, eu não consigo ver nada diferente disso. E não é comodismo, é simplesmente a missão que o Senhor colocou no meu coração. Em todos nós somos um. Primeiro, não há distinção de raça. Não pode haver judeu nem grego. O Senhor está falando assim, nem o povo escolhido de Deus, nem os gentios de uma forma geral. Deus chamou Abraão e seus descendentes a fim de confiar-lhe a sua especial auto-revelação, mas quando Cristo veio, cumpriu-se promessa divina de que na semente de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso inclui todas as nações, de todas as raças, cor, línguas. Somos iguais em nossa necessidade de salvação, iguais em nossa incapacidade de merecê-la, iguais no fato de Deus nos tê-la oferecido livremente. Nós somos iguais. Nós precisamos da salvação como o judeu precisa. Nós somos carentes como o judeu precisa. Nós somos imerecedores como o judeu é. Mas através de Abraão nós somos escolhidos, nós somos abençoados como uma semente bendita. Tendo recebido nossa igualdade se transforma em comunhão, a fraternidade que só Cristo pode criar. Esta amizade, este amor é algo que provém de Deus, não provém do homem. Não provém do homem. A sua afinidade com as pessoas não provém de você, provém do homem. Dos Reis fez aniversário, dia 6, pude estar lá abençoando a vida dela, e eu vi muitas pessoas falando muitas coisas que são verdadeiras na vida dela, mas não é por causa dela, é por causa de Deus. Aleluia. Se a dos Reis é quem é perante as pessoas, é porque Deus habita no coração dela. Se Deus se afastar dela, ela vai ficar pior das pessoas. É assim que nós temos que entender e explicar. Além de não haver distinção de raça, também não há distinção de categoria, nem escravo nem livre. Quase todas as sociedades na história do mundo desenvolveram seu sistema de classes. A gente vê classe média, classe alta, linha da pobreza. É igual. O amor de Deus, apesar de parecer que Ele ama mais o cara que está rico, ou você na sua casa bonita, Ele ama igualmente aquele que está lá embaixo. Aquele que talvez ele para comer ele tenha que fazer um bolinho de terra, de lama para comer, Ele ama da mesma maneira. E não é um amor que a gente pode entender, porque alguns têm muito, outros não têm nada. E mesmo assim Deus fala, não é isso que diferencia se eu amo ou se eu não amo. Porque se você tem uma casa própria e você tem um carro na tua garagem, você tem menos graça. Se a pessoa ela vive na linha da pobreza e tem Cristo, ela tem mais graça. Ela suporta aquilo, algo que você não suportaria se você perdesse algum bem. Aí a diferença é medida da graça. Só isso. Você tem que imaginar que aquela pessoa que mora na favela, ele tem mais graça. Eu não sou de assistir muito vídeo de testemunho, mas eu vi esse. E um pastor pentecostal, ele estava contando que ele assumiu uma igreja. E assim que ele assumiu a igreja, os presbíteros, as pessoas da liderança vieram falar com ele e falaram, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é conversar com fulano. Porque esse fulano pula, ele dá aleluia, ele dá glória a Deus, ele fica, ele incomoda. E ele falou, pode deixar que eu vou conversar com esse irmão. Aí pegou o endereço desse irmão e chegou numa favela. Os caras armados na porta da favela. Eu quero falar com o irmão tal.
Ó, o senhor estaciona o carro, eu sou pastor. Ah, é, sou pastor? Oh, estaciona o carro que a gente vai cuidar para o senhor. E o senhor vai andando que a casa é lá. Aí diz que ele foi até a casa, não tinha campainha, o portão tudo quebrado. Quando ele entrou na casa do homem, aquele homem começou a chorar. E ele olhou para aquele homem e falou assim: eu preciso conversar com você muito sério. Ele falou assim: antes de você começar a conversar comigo, eu tenho uma doutrina aqui na minha casa. Doutrina é: quem entra, ora. Nós não começamos nenhuma conversa aqui em casa sem orar. E aí ele orou. Agora eu tenho que conversar com você. Tudo bem, mas antes o senhor vem conhecer minha casa. Aí ele começou a andar. Diz que ele foi na parte do fundo da casa. E aí ele achou estranho, porque ele olhava na madeira, ele via luz de baixo para cima. Aí ele foi até a janela. Quando ele viu, a casa estava sustentada por 2 pauzinhos assim, e embaixo um precipício. Ele falou: como é que você me traz aqui? Que loucura! Se eu quebrar a madeira, eu caio lá embaixo. Mas eu tenho que falar uma coisa séria com você. Mas vem aqui, pastor, deixa eu te contar uma história. Posso contar uma história, pastor? Eu tenho paz. Posso contar uma história, pastor? Posso. Pastor, desde que eu entrei na igreja, eu estou há 10 anos naquela igreja, nunca ninguém veio me visitar. E a minha oração era que o Senhor ia ser a diferença, e que o Senhor ia vir me visitar. E eu só posso glorificar a Deus. E aquele homem começou a abraçar ele. Posso abraçar você, pastor? Pode, mais rápido, porque eu tenho que falar com você. E ele começou a falar com ele, aquele homem. Ele começou a falar, profetizar na vida daquele pastor. Falar, e aquele pastor foi quebrantando, até que ele falou assim: o que você tem para falar, pastor? Ele falou assim: não tenho nada para falar. Foi embora. Ele foi para a casa dele. Quando ele tocou a campainha, a esposa olhou para ele todo amassado, falou: o que aconteceu? Ela olhou para ele e falou assim: acabei de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Até então a minha vida era uma vida vazia. Cristo entrou no coração. Esse sentimento é um sentimento que eu tenho pela vida de vocês. Então, para mim, esses valores, para mim, talvez acrescenta um pouco de alegria ao meu ego e à minha autoestima, mas só isso. Não há distinção de categoria. Há diferenças de classe, sim, mas para Deus são todos iguais. As circunstâncias de nascimento, riqueza, privilégio, educação dividiram os homens e as mulheres, mas em Cristo isso é proibido. O Senhor, Ele não faz diferença nenhuma. Não há diferença de sexo. Na época de Cristo, na época do Antigo Testamento, as mulheres eram nada. Hoje ainda há muitas culturas em que as mulheres são nada. Havia um relatório missionário de um país no Oriente Médio em que a cultura lá é de trabalhar com lavoura. E empregam-se muitas mulheres lá porque o salário é menor. Mas há uma regra: as mulheres, elas não podem ter útero. Porque se ela tiver útero, ela engravida. E se ela engravida, ela para de trabalhar. Então, a obrigação de todas as mulheres, se quiserem trabalhar, é tirar o útero. Meninas com 12 anos, 13 anos, 15 anos tirando o útero. Porque para eles a mulher é nada. A gente vê o movimento feminista crescendo, as mulheres querendo se impor. E Deus fala: não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. Não é preciso isso. Não deveria ser preciso ou necessário isso. Deus fala: não há diferença de sexo. As mulheres eram quase sempre desprezadas, até mesmo no judaísmo. Não raras vezes exploradas e maltratadas, mas aqui se diz que em Cristo o homem e a mulher são iguais. E quem disse isso foi Paulo, que as pessoas dizem que ele é machista. Paulo fala: as mulheres e os homens, eles são iguais. É preciso acrescentar uma palavra de cautela. Essa grande declaração do verso 28 não significa que as diferenças raciais, sociais e sexuais foram de todo apagadas.
os cristãos não são literalmente semelhantes a ponto de não perceberem se a pele de uma pessoa é negra, morena, amarela ou branca, nem tampouco inconscientes dos antecedentes culturais das pessoas. Também não ignoram o sexo da pessoa. É claro que cada pessoa pertence a uma determinada raça e nação, mas em Cristo nós somos iguais. Cristo aboliu essas diferenças. As diferenças elas continuam existindo, mas já não criam barreiras à comunhão. Eu posso conviver com um negro, com um asiático, com uma pessoa alta, baixa, igualmente. Se você for lá na região sul, as pessoas que têm descendência europeia, elas não conseguem se relacionar. Há muitas pessoas que olham pessoas com a pele mais escura e falam assim: eu não me relaciono com negros. O que Cristo está falando não é que não existe a diferença. É claro que se você olhar a minha pele e a pele do Benê, você vai ver, a minha é mais clara e a dele é escura. É lógico isso. O meu cabelo é de um jeito, dele é outro, mas em Cristo nós somos iguais. Não muda nada. Eu posso me relacionar com qualquer um de vocês sem diferença nenhuma. Não é porque você é branco, moreno, fala tem dinheiro ou não tem dinheiro, é a mesma coisa. Nós temos que nos reconhecer como iguais, irmãos e irmãs em Cristo. Pela graça de Deus, resistimos à tentação de desprezar uns aos outros, pois sabemos que somos todos um em Cristo. Quando você andar e encontrar pessoas, independente de o que elas sejam, se relacione com elas. É uma manifestação de que você é salvo. A dificuldade de relacionamento entre as pessoas muitas vezes é um símbolo de que a pessoa não tem Cristo no coração. Quando eu olho as igrejas nos Estados Unidos, igrejas batistas dos Estados Unidos, que tem aquela Ku Klux Klan, como fazendo parte, o líder da Ku Klux Klan nos Estados Unidos é de um diretor de uma igreja batista enorme lá. Aquele homem não tem Cristo. Mas a igreja dele está cheia, tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, aquele homem não tem Cristo. E eu via ele falando assim, tem que matar, tem que queimar todos esses negros nojentos. Como é que uma pessoa como essa tem Cristo? Mas ele tem a igreja, tem a cruz na parede, não faz diferença nenhuma. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será levado, será aceito no reino dos céus. Pessoas como essa vão chegar perante o Senhor e o Senhor vai falar assim: não te conheço. Quando você olha filmes da década de 60, década de 50, em que um negro não podia entrar no mesmo banheiro que um branco. Um branco não era aceito numa sociedade negra. Pessoas que não têm Cristo no coração. Nós temos que olhar para as pessoas como se fôssemos todos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome, pelo Teu amor e a Tua graça. Podemos, Pai querido, através do Teu sacrifício, louvar, adorar e bendizer o Teu nome, porque o Senhor elimina toda e qualquer diferença, toda e qualquer coisa que não pareça, não simbolize, Pai querido, o Teu amor, o Senhor elimina, porque nós, Pai, somos todos iguais. Nós, Pai, somos todos filhos através da fé em Cristo Jesus. Te louvamos, te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.